Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 26 ao 28. Gênesis, capítulo 1. Verso 26 ao 28. Amém? Assim está escrito a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejem pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Essa é a criação de Deus. É o que está registrado na palavra de Deus sobre família. E o que nós hoje, como essas famílias que somos, criadas por Deus, devemos estar seguros dessa forma e dessa maneira e dessa vontade do nosso Criador. E para isso, essa segurança e essa certeza de que a família foi criada por Deus e que Deus orienta como essa família deve viver, é que todos nós devemos prosseguir. Ouvimos no dia a dia da nossa vida muitas situações que tentam distorcer a verdade da criação da família, da criação do mundo. Por isso que Deus tem nos procurado para nos trazer essa verdade, para que a gente mantenha essa origem da família de pé e firme, para que todos os outros, aquelas novas famílias que vão estar nascendo, possam saber da verdade da sua criação, da sua origem. Vi por aquele homem que faleceu, onde nós nos compadecemos, mas que entendemos um pouco diante do seu comportamento diário. Era um homem público chamado Jô Soares, aonde ele distorcia muito na questão da criação da família, aonde ele distorcia muito da existência do Deus Todo-Poderoso. Ele era um ateu declarado, ele não acreditava. E ele, como tinha um poder, não é, na sua vida pública, de um microfone, câmeras na sua frente, ele usava muito disso para distorcer a realidade da origem da família. Mas veja, irmãos, que nós, hoje, como essas famílias escolhidas, e que acreditamos e confiamos plenamente, dessa forma, nesses poucos versos que nós lemos, de como Deus criou a família, como Deus desejou que a família fosse e seja até o último dia que aqui nós estivermos, para que a gente ponha na prática, para que esse nome família, sagrado que é, permaneça de pé, permaneça seguro. Um outro dia eu ouvi de um outro cidadão também, distorcendo a questão do casamento, querendo colocar um projeto agora nesse novo governo, se assim for assumido, para destituir o nome casamento, para tirar. Tudo isso nós vamos observando que é querendo desfazer aquilo que Deus criou, querendo desfazer aquilo que Deus instituiu. Então nós, como essas famílias de Deus, que temos aprendido e temos confiado na palavra de Deus, precisamos testemunhar dessa família real e verdadeira que nós somos, para essa sociedade, para essa humanidade que vive na geração que nós estamos vivendo. Então, meus queridos irmãos, o que nós, dentro desses textos que nós lemos, escolhemos pelo Espírito de Deus
um tema para que a gente possa discutir sobre a família. Somos a criação, somos família, criação de Deus, somos a base da sociedade. Somos famílias, criação de Deus, e somos a base da sociedade. Sociedade é famílias. E nós somos agraciados por Deus, por termos essa honra de conhecermos essa palavra, a verdade de como a família foi criada, e que nós temos um Criador. Nós não existimos, como ouvimos de homens que se disseram sábios, inteligentes, cientistas, que o mundo foi formado de uma explosão. E muitas outras teorias que eles criam, como também uma muito conhecida, é que o homem é descendente do macaco. Tudo isso a gente ouve de muito tempo. Uma sociedade que é desconhecedora da verdade, das Escrituras, do Criador, do Deus vivo, mas que tenta impregnar em algumas pessoas que também são leigas, não é? No conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Deus. E nós, como essas famílias abençoadas, que temos segurança daquele que nos criou, daquele que nos trouxe para viver com Ele eternamente, devemos proclamar a glória de Deus com a nossa família. Devemos verdadeiramente vivenciar essa família criada e abençoada que Deus criou para que nós vivêssemos. Hoje, acredito que todos podem raciocinar juntos que somos felizes porque fomos uma família escolhida. Fomos uma família que ouvimos de Deus o chamado e abrimos o nosso coração. Hoje nós temos essa felicidade de saber que nós temos um Pai verdadeiro e um Pai eterno que nunca vai deixar de existir. O Pai dos pais, o Criador da família, que é o nosso Deus vivo e verdadeiro. E aí poderíamos fazer uma interrogação para uma reflexão. O que é família? E a gente procura trazer para nós, na nossa convivência, nós que temos tido essa oportunidade de ouvir Deus, a palavra de Deus, criar um conceito verdadeiro e fiel diante daquilo que nós acreditamos e vivemos, que nós temos um Pai, que a família é a primeira comunidade da raça humana. E aí nós vamos lembrando daquela primeira pessoa que Deus criou, aquele primeiro ser humano. Daqui a pouco Deus criou o segundo ser humano e ali se formou uma família, um casamento. E tudo isso vai nos dando a alegria de crer que a família não veio criada de qualquer uma outra coisa, inventada por alguma outra coisa, não. Nós temos um Criador que é todo-poderoso. Nós temos um Criador e um Pai que nunca vai deixar de existir. E que devemos crer e obedecer como Ele gerou a família, como Ele criou o homem e a mulher. E logo após vem o casamento e os filhos. Essa é a família criada de Deus e que nos traz essa tranquilidade de caminharmos seguros, porque nós temos um Criador que é incomparável, que é onipotente, o único Deus todo-poderoso, um Deus que é presente, onipresente em todo o tempo, um Deus que é onisciente em todo o tempo, está ali sondando o desejo do nosso coração. E isso deve, irmãos, trazer a nós alegria de viver. Por que eu posso dizer isso, que traz a nós essa alegria de viver? Pelo mundo que nós estamos inseridos hoje, pela sociedade que nós estamos vivendo. Uma sociedade com dor no coração, falamos, vivendo a promiscuidade, vivendo a imoralidade. É uma tristeza você ver uma sociedade seguir direções contrárias, onde vemos a recompensa dessas atitudes
que foge do Criador, recompensas que nos entristecem, dolorosas, sofridas, casamentos sendo destruídos, filhos sendo mortos, e muitas outras coisas ruins que acontecem na família. E é para que a gente possa refletir profundamente, agradecido, de termos essa honra de sermos escolhidos, de ouvirmos a voz de Deus e abrir o nosso coração, como abrimos, para que Deus verdadeiramente seja o nosso Pai eterno, um Pai que cuida, um Pai que zela. Moisés diz àquele povo de Israel, em Êxodo capítulo 2, ele diz que Deus, o nosso Pai, é um Deus zeloso, um Deus também, um Deus ciumento. O ciúme de Deus é o cuidado, é o amor que Ele tem por nós. Que tudo aquilo que você zela, tudo aquilo que você tem um amor verdadeiro, você sente aquele ciúme. Não é um ciúme que causa dores e sofrimento, é um ciúme de alegria de ter aquilo e de zelar por aquilo. É o nosso Deus que tem ciúme de nós, porque nos quer para sempre, porque nos ama e quer que vivamos felizes. Mas Deus traz a nós orientações para que nós venhamos como famílias permanecer nessa caminhada, permanecer crentes da verdade da sua palavra, seguindo os seus conselhos, mesmo que na terra que nós vivamos, que nós estamos vivendo melhor, venhamos ser necessário de pagar um preço maior. Vale a pena, vale a pena. Então, meus queridos, amados irmãos, a família é a primeira comunidade da raça humana. Ela surgiu antes de todas as instituições, todas as outras instituições, surgiu a família. Antes que se formasse os povos e as nações, surgiu a família. Foi criado Adão e Eva, a primeira família. A família, irmãos, é o núcleo básico da sociedade, ou seja, a célula máter da sociedade. Nós temos que observar e aprender com esse Deus, como nessa palavra, nesses textos que nós lemos, fazendo toda essa contextualização, para que a gente possa estar cada dia mais feliz e alegre por sermos famílias de Deus, por termos a segurança que nós temos um Pai vivo, verdadeiro, atuante, ativo, protetor, que nos traz segurança de vida e que nos criou para viver com Ele eternamente. É isso que nós precisamos buscar e dar essa ênfase na nossa vida. O valor da família, o valor do casamento, para que não sejamos sufocados com a mentira e o engano que o mundo propaga em relação à família. Nós que somos esses separados deste mundo, como essa família santa, escolhida, como disse o apóstolo Pedro, uma geração eleita, famílias eleitas, abençoadas, santas e escolhidas de Deus, possamos, irmãos, declarar o amor desse Criador, desse Pai, pela família, a outras famílias que estão inseridas nessa sociedade de hoje. Amados, Deus é o Criador da família. Deus é o único que tem a autoridade e o direito de dizer o que é família. Somente Deus, que Ele é o dono da família. Ele é o Criador da família. Ele é o Senhor da família. Ele é o dono do nosso lar. Ele é o dono do nosso casamento. Mas a gente pode lembrar de quanto o mundo tenta distorcer todo esse nome família, todo esse nome casamento, essa família que foi criada por Deus, mas nunca conseguiu. Isso nos prova que o nosso Deus é todo-poderoso e protege a família real e guarda a família real.
Amados, Gênesis 2, 24, assim disse: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Veja a família, a união, o amor entre duas pessoas, como ela é real, ela é autêntica, a essa vida onde dois se transformam em um, dois em um. O amor é tão profundo, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão uma só carne, dois em um. Essa é a união perfeita. Essa é a criação de Deus, do Pai, de unir essa família, uma família santa, uma família que viva verdadeiramente tudo aquilo que o Criador nos orienta e nos ensina. Essa é a família criada por Deus. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Irmãos, Deus é o Criador, como disse o verso 26. Ele é o Criador da família. Nós estamos seguros e precisamos desfrutar dessa segurança de uma família perfeita. Desfrutar desse amor de Deus no meio da família, glorificando a Deus, sendo exemplo para outras famílias, vivenciando esse amor verdadeiro que Deus trouxe para a família. Esqueci de trazer meu lenço hoje, estou sofrendo um pouco, porque também não sabia dos acontecimentos. Ainda de vez em quando vai escorrendo um pouco. Então, meus amados, disse Deus nesse verso 26 que precisa nos chamar a atenção, que vai tratar de nós literalmente. Façamos o homem a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Veja o amor de Deus na criação da família, ser a sua imagem. Sabendo nós, quem é esse nosso Criador, esse nosso Pai, esse Deus santo, puro, verdadeiro, fiel. Esse é o nosso Deus, irmãos queridos e amados, aonde nós devemos honrar com a nossa família, levar para o nosso lar, levar para o nosso casamento, levar para os nossos familiares, esse conhecimento perfeito de Deus, para que toda a família desfrute do amor de Deus pela família. Podemos também fazer uma ressalva, lembrando algumas situações de famílias que não têm procurado se aproximar de Deus, o quanto a família tem sofrido. Eu agradeço, a irmã está dormindo aí. Muito obrigado. Então, meus amados irmãos, temos que deixar que essa palavra que Deus está nos trazendo nessa noite fique gravada em nosso coração. Precisamos, irmãos, façamos o homem. Esses versos que nós lemos, irmãos, que fala a respeito da criação dos seres humanos, são pormenores específicos a respeito da sua criação e do seu meio ambiente, onde esses dois relatos se completam e que nos ensina várias coisas da vida, dessa criação perfeita, desse amor perfeito de Deus pela família. Amados, uma verdade, que somos famílias, a criação de Deus, e somos a base da sociedade. O homem e a mulher é uma criação especial de Deus, mas Deus teve esse prazer de criar a família, de criar o homem, de criar a mulher, de criar o casamento. E o homem e a mulher é essa criação especial de Deus,
Jesus, ele fala sobre isso, que o apóstolo Mateus registra no capítulo 19, verso 4, está escrito assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? Veja a família, um homem, uma mulher, um casal, onde se gera filhos, onde a família se desenvolve, onde a família prospera. Tanto o homem, irmãos, quanto a mulher, foi uma criação especial de Deus. Não foi um produto de evolução. Uma criação de Deus. E nós precisamos refletir isso. O homem e a mulher, da mesma forma, foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Não podemos aceitar coisas contrárias. Porque não foi assim que o Criador fez, da forma que o homem quer entender o que é uma família. O que Deus fez e criou e deseja que seja assim, para abençoar a família, o homem e a mulher e os filhos. A família que vai se desenvolvendo, vai prosperando. Foi assim que Deus os criou, meus queridos irmãos amados. E a base dessa imagem, irmãos, que Deus criou, a família, podiam se comunicar com Deus, ter uma comunhão com Ele e expressar, não é, de um modo incomparável, este amor de Deus que é derramado sobre nós, sobre nossas famílias, sobre os nossos lares. Eu acredito que os irmãos têm suas experiências pessoais. Enquanto muitas das vezes nós estamos em casa como família, aquela alegria sobrenatural que chega em nós ali, no casal, na vida dos filhos. E a gente vai vendo a presença de Deus no lar. Hoje eu estou muito sensível, viu? É assim mesmo. Amados, e a família faria isso, desse reconhecimento desse grande amor, conhecendo o verdadeiro Criador, o nosso Pai, o nosso Deus, meus amados, e obedecendo. Nós sempre compartilhamos que não tenho dúvida de dizer que está gravado no coração de vocês, daquilo que Paulo fala à igreja de Roma, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós devemos reconhecer desse Deus Pai, desse Deus da família, desse Deus que nos criou, que nos ama. Reconhecer na prática da vida de obediência aquilo que Ele determina, porque a sua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós não podemos mudar essa direção, porque Deus é único e é soberano. Porque Deus nos criou para viver feliz, é o que a gente precisa entender. Não levar aquilo que Deus nos corrige como uma afronta para a nossa família, para o nosso casamento, mas sim levar para dentro da nossa família, do nosso casamento, alegria, pela direção, pelo conserto de Deus na família, pela direção perfeita na família, no casamento, nos filhos. Veja o quanto agora a gente vai voltar lá para a primeira palavra que nós compartilhamos. O que é família? O quanto a gente precisa entender quem criou a família, para que a gente obedeça. E o que é que esse que criou a família quer da gente? Seria óbvio eu fazer essa pergunta aqui. Por que Deus criou a família? E o que é família? Deus criou para a gente viver feliz. Porque somos famílias abençoadas por um Deus todo-poderoso. É o que a gente precisa refletir e entender, para zelar pela família, pelo cuidado do lar, do casamento, dos filhos. É o que a gente precisa sempre estar fazendo reflexões. Meditando. Agora veja, irmãos,
puxando os nossos cabelos. O quanto nós precisamos tomar as posições necessárias. Uma coisa que a gente não pode se amedrontar em nada, em posições disciplinares, para organizar a família, para manter Deus dentro da família. É tomar as posições corretas para que esses membros das nossas famílias possam também serem vencedores, abençoados, levando as orientações das Escrituras, a palavra de Deus, a vontade do Pai que nos criou como família. Nós não podemos recuar diante de situações. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso capacitador. E nessa busca ele vai nos orientar nas posições que devemos tomar em situações que acontecem na família, que acontecem no lar. O que a gente precisa é ser corajoso, como ele disse a Josué. Josué ia assumir uma função muito difícil. Não era uma família, não era só a família dele, eram muitas famílias. E aí nós vamos buscando orientação, como Deus disse para Josué no seu primeiro capítulo. Mandou que ele levantasse, mandou que ele fosse corajoso, mandou que ele se esforçasse, mandou que ele meditasse na palavra dia e noite, mandou que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Tudo isso são ensinos para a nossa família hoje. Olha a responsabilidade de Josué, pare e pense. Nós temos a nossa família para cuidar, não é? E Josué foi muitas famílias. Eu, na posição que ocupo hoje, tenho muitas famílias para orientar. A responsabilidade é maior de termos que falar, não recuar do que precisa ser falado, para ajudar, não é para poder repreender ninguém, ou querer fazer a sua vontade, mas para levar essa família a ser feliz, a entrar no caminho da perfeição, a entrar no caminho de Deus. Agora olhe para você em sua casa. Você tem a sua família ali para poder cuidar. E é preciso a gente ser atento aos ensinos que o Senhor nos deu como família, o poder que Ele deu ao homem, o direito de um homem cuidar dos animais, dar nome aos próprios animais. Deus também deu ao pai e à mãe da família autoridade para cuidar do seu rebanho, que são seus filhos. E uma outra coisa, a nossa honra e respeito por Deus nos dá esse amor derramado sobre nós, como criação dele, como família dele, o respeito de um cônjuge para o outro. A convivência. Nós temos o Deus do impossível, então nunca podemos pensar que será impossível da gente resolver alguma questão em casa. Sabe com que nós conseguimos resolver? Uma fé segura, uma confiança plena, uma atitude perfeita. É onde a gente consegue. Mas se a gente ficar esperando cair do céu, não vai. Se eu orar e não tiver ação, não vai resolver. Porque nós temos a parte que é dada ao homem a fazer. Nós oramos, ó Deus, abençoe minha família. Precisamos aprender a orar especificamente. Há algum membro da nossa família que está mais rebelde do que outro. A gente dá prioridade sempre nas orações àquele que está numa situação mais distante de Deus, mais rebelde. Tudo isso são fatores importantíssimos para que a gente vá levando o conserto, a mudança, a transformação, a libertação para dentro de casa, para aquele membro da família, para aquele casamento, um casamento tumultuado. E coloca como prioridade na sua oração o seu casamento. Vai conversando com Deus, Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir sua confissão. Senhor, meu casamento está acontecendo isso. Senhor, meu casamento está passando por isso. Dai, Senhor, uma solução nessa causa. Muda essa situação, opere assim. Você sabe, Deus, o que é que está passando. Deus sabe, mas Ele quer que você confesse. Que a sua confissão vai dizer que crê e confia na resposta de Deus.
É o que a gente precisa entender, irmãos queridos e amados. Irmãos, é preciso que a família leve esse conhecimento de Deus para que todos obedeçam. Veja em Gênesis 2, 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Irmãos, aquele casal primeiro, criado de Deus, pelo Deus Pai, eles tinham semelhança moral com Deus. Sabe qual era a semelhança moral com eles? Com Deus, qual era? Uma palavra. Puros. Não tinham pecado, era obediente. Então, ele tinha uma semelhança moral com Deus. Eles eram santos. Eles não tinham pecado ainda. Eles estavam obedientes. Irmãos, eles tinham sabedoria no coração amoroso e o poder de decisão de fazer aquilo que era correto. Eles não conheciam o pecado. Eles eram santos verdadeiramente. Efésios 4, verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Eles viviam, irmãos, Adão e Eva, em comunhão pessoal com Deus. A Bíblia diz isso, que Deus visitava ele todas as tardes. Dá para que a gente possa entender. Para Deus visitar o nosso lar, o nosso casamento, a nossa família, precisamos estar assim nesse início da vida de Adão e Eva, em uma comunhão perfeita, em uma semelhança moral com Deus, de obediência, de santidade, de fidelidade a Deus. A gente precisa viver isso. E essa comunhão deles, pessoal com Deus, abrangia a obediência moral e uma plena comunhão. É o que eu preciso, é o que vocês precisam, é que nós precisamos refletir sobre isso. A nossa família tem uma comunhão perfeita com Deus, uma vida de obediência, para que Deus esteja presente. A gente pode ter um exemplo de Josué também, no cuidado daquelas famílias. Quando Josué começou a perder todas as suas batalhas, não conseguia mais vencer. E ele foi conversar com Deus, porque Josué estava ciente de que ele estava em obediência, de que ele estava fazendo a vontade de Deus, que ele estava em comunhão com Deus, que ele moralmente estava sendo semelhança de Deus. Mas no meio daquelas famílias, existia uma daquelas famílias que estava desobedecendo, que estava errando, que cometeu pecado. E ele pede a Deus que Deus mostre. E Deus orienta ele como ele encontrar o problema. Veja, agora nós entendemos isso. Josué teve uma atitude de procurar. Deus diz: vá lá de casa em casa, vá lá de homem em homem, de mulher em mulher, de jovem em jovem, que você vai encontrar. Então a gente deve entender que nós precisamos ter atitude para mudança, para transformação, para vencermos, para tirarmos a barreira que impede a nossa derrota, impede a nossa vitória, tirar a derrota. Porque nós estamos perdendo, destruir aquilo que está impedindo a gente vencer. Josué foi, nós precisamos ir também. Vamos lembrar de novo de Josué no primeiro capítulo. Ser corajoso, ser forte. Sabe o que é que Deus também disse? Agora eu me lembro logo nos primeiros versos. Não temas, eu estou contigo. Deus diz para nós aqui agora:
Não temamos, Ele está conosco. Ele está em nossa família, Ele está em nossa casa. Agora é hora de tomarmos atitude. Aí nós vamos lá, do capítulo 1, passar lá para o 24. Vocês estão lembrando de qual verso? Quando passamos para o capítulo 24, vocês lembram de qual verso? 15. Muito bem. Porque Josué toma uma posição diante daquelas famílias ali. Vocês querem servir aos deuses dos seus pais? Os amorreus? Agora eu vou tomar uma posição diferente. Eu e a minha casa. Vamos servir ao Senhor. É o que hoje nós temos que tomar essa posição. Corajosamente. Vamos juntar lá do capítulo 1, pulando para o 24. Temos que ter essa posição. Eu e a minha casa vamos servir, sim, ao Senhor. Quando ele diz, eu e a minha casa, o que você quer entender se ele era o cabeça da casa? Ele ia fazer um reboliço na família. Ele ia procurar consertos na família, a seguir o Deus Todo-Poderoso, o Pai, que é o Criador da família, o Senhor da família, o Deus da família. Foi o que Josué tomou essa posição e disse àquelas famílias. Depois aquelas famílias voltam para Josué e dizem, não, nós também vamos lá. Mesmo que depois que Josué morreu, eles voltaram tudo para o erro, para adorar outros deuses. Voltaram a adorar os deuses antigos, pagãos. Mas veja que Josué levou a eles a entenderem. E o que Deus nos traz a entender nesta noite e a nós. Irmãos, é difícil se nós formos em direção da família por nossa conta própria. Mas se nós formos com Deus, a vitória é garantida. Deus é o Deus do impossível. Quer dizer, a busca, o envolvimento, a coragem, os ensinos, a obediência que Deus assim determinou para a família, nós vamos alcançar a vitória. Nós não podemos viver de sentimentalismo, nem de emoções. Nós temos que viver da razão. Choramos, como vocês me viram chorar hoje, porque foi forte o que eu estava sentindo dentro de mim, muito. Vou falar, chega a ver vontade de novo. Mas é preciso sermos corajosos. Precisamos confiar em Deus. Essa coragem você vai dizer a Deus que confia nele, que Ele está indo à sua frente. Não foi assim que Jesus disse aos discípulos quando fosse evangelizar as famílias? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Mateus 28, 20, a última frase. Então Deus diz para nós na família, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, no meio da sua família, no seu lar, no seu casamento, nos seus filhos. Nós estamos aqui porque cremos num Deus vivo. Nós estamos aqui porque cremos na palavra do Deus vivo. Nós estamos aqui porque o Deus vivo enviou o seu Espírito para estar aqui agora, nessa noite com a gente. Então é isso que nós temos que crer. É nós, começa do pregador, a todos nós, a nossas famílias. Segundo, verdade. Somos família, criação de Deus, somos a base da sociedade. Adão e Eva possuíam semelhança natural com Deus. O primeiro casal, a primeira família, eles possuíam essa semelhança com Deus. Foram criados como seres pessoais. Adão e Eva. Ouça Gênesis 3:6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Olhe porque as famílias entram em situações, vou falar uma palavra chula, mas não tão pesada. A família entra em um estado de parafuso. Você sabe qual é o estado de parafuso, né?
quando desobedece. Foi o estado que entrou Adão e Eva. Deus tinha avisado para eles: vocês têm tudo aqui, gozem, aproveitem, se sintam bem, fiquem à vontade. Mas, tem duas árvores aqui que você não vai poder tocar. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Vocês não podem tocar. Mas o que aconteceu? A mulher foi, desobedeceu e levou o seu marido à desobediência. Levou o seu marido à desobediência. Olha o que a gente pode refletir rapidamente. Um erro de um não pode ser apoiado pelo outro, porque senão contamina toda a família. Um erro de um tem que ser consertado pelo outro. É assim que nós entendemos, é assim que Deus quer. Eva errou, desobedeceu. E o marido, irmãos queridos e amados, resolveu dar apoio. Minha mulher, vou agradar a ela. Pare e pense agora na nossa família, hein? Eu vou agradar a ela ou a ele e desagradar a Deus? Foi o que aconteceu com eles. Perderam a bênção. É minha mulher, talvez na ótica humana, ele está certo, pastor. É a mulher dele. Ele tem que dar apoio. Deus não diz que é uma só carne. Olha quanto a gente precisa refletir. Mas uma só carne para viver em Deus. Não no pecado. Eu não posso ser o marido que leve minha mulher para o pecado. Minha mulher não pode ser minha esposa para me levar ao pecado. Voltando a falar, um ou outro que venha trazer algo que fuja dos ensinos do Senhor deve ser consertado. Não deve ser aceito. Deve ser desmanchado. E muitas das vezes a família cristã quebra todo esse protocolo. Para agradar um ao outro, ou até um próprio filho, a gente deixa o erro acontecer. Se fizermos isso, o sofrimento vai ser dobrado para a família. Nós temos agora de novo Josué 1, ser corajoso. Quando Deus disse: Josué, você vai meditar na palavra de noite, é o conhecimento do que você deve fazer. São esses versos que a gente terminou de compartilhar. Aplicar a obediência. Se a gente fala sempre: oh, glória a Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas na prática a gente não deixa isso acontecer. Na família a gente não deixa isso acontecer, porque vai contrariar o filho, porque vai contrariar o marido, vai contrariar a esposa. Recuamos, e a recua é perca. Recuar, perdemos. Confia, irmãos, confia em Deus para nossa família ser vencedora, abençoada, protegida, guardada e para ter a vida eterna selada. Confiança. Eles tiveram toda a liberdade, Adão e Eva, para ter uma vida completa de obediência. Deus deu tudo. Fique à vontade, é tudo seu, desfrute. O que é que Deus nos dá hoje? Da mesma forma. Seu casamento, sua família, desfrute dela. Agora, olhe, vá assim, vá assim, vá assim e vá assim. A gente que diz: não, Senhor, eu quero ir por cá, eu vou pegar um atalho aqui. Esse atalho leva sofrimento para a família. Esse atalho tem um nome. Irmã Josefa, que nome é esse? Sim, mas vem por uma causa. O pecado vem por uma causa. Pronto. A palavra. Mas tudo vai juntando aí. Esse atalho leva à desobediência. O Senhor não diz que o caminho é reto?
A caminhada é essa, é o que ele está orientando. Se eu vou sair para o lado, eu desobedeci. E essa desobediência traz o pecado. E o pecado traz a morte, traz o prejuízo. É o que a gente precisa deixar Deus falar ao nosso coração. E pôr na prática. Lembra lá de Tiago? Ó, não queira só ouvir não, viu? Você tem que praticar. Tem que praticar. E a gente precisa, irmãos, cada momento da nossa vida, ter um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual vem justamente por isso, pelos ensinos da palavra de Deus. Família é uma coisa sagrada. Família é uma coisa que Deus ama, e a menina dos olhos de Deus é a família. É o casamento. Deus ama o casamento. É tanto que Jesus aprovou o casamento de Canaã da Galileia. Ele estava lá e ainda deu o vinho melhor no final. Porque ele aprovou o casamento. Então o casamento é sagrado, o casamento é de Deus, a família é de Deus, os filhos é de Deus. Mas nós precisamos seguir o dono da nossa vida, o pai, o nosso pai, o criador da família, do casamento, dos filhos. Temos que seguir. Não podemos desobedecer. Eles tiveram toda essa liberdade. Mas o fato, irmão, de serem humanos, e eles terem sido feitos à imagem de Deus, não significa que eles seriam um Deus. Não é? Eles tinham a parte que deveria ser cumprida de obediência e se manter a imagem e semelhança de Deus. Por eles serem, não queria dizer que eles eram Deus. Os panteístas, que eram uma etnia, eles criam que todo homem era um Deus. Eles acreditavam que todo homem era um Deus. Mas nós não somos panteístas. Nós somos filhos do Deus vivo, abençoado como família real. É isso que nós vamos, irmãos amados, entendendo cada momento da nossa vida. Então, meus queridos, eles foram criados segundo uma ordem inferior a serem totalmente como nós também hoje, dependentes de Deus. Dá para entender facilmente. Quando o homem sai da dependência de Deus, o que é que acontece? Tragédias, situações críticas, não é? Momentos terríveis, insolucionáveis. Quando o homem foge da dependência de Deus, ele encontra situações insolucionáveis, né, irmã Roselane? É isso, meus queridos amados. Então, eles foram criados totalmente dependentes de Deus. Nós fomos criados totalmente dependentes de Deus. Veja se não é uma realidade. Quando você diz a alguém, olha, você é filho de Deus. Semana eu tive essa questão discutindo, claro que discutindo a teologia com alguém, que estava nessa briga lá na porta da minha mãe, que agora virou uma reunião lá a partir de 5 horas. A gente traz ela para a porta, fica ali sentada e vem uns tios, uns primos, uns vizinhos, é uma roda que senta ali. E a gente conversando com isso, e uma moça lá dizendo que ela não é crente ainda, mas dizendo que era filha de Deus. Eu disse, olha, eu vou explicar. Até o marido que é crente falou algumas coisas, e eu fui explicando para ela dentro do texto. Quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus. Porque Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, se tornaram filhos de Deus, no verso 12, do Evangelho de João, capítulo 1. E fomos compartilhando. Então, hoje, nós todos que aqui estão presentes, somos filhos de Deus. Nós abrimos o nosso coração, nós tivemos um novo nascimento. Então, irmãos, nós temos um Pai glorioso e todo-poderoso, que está pronto para atender a nós como seus filhos. Nossa família de Deus está pronto para atender a nossa família. Mas não podemos esquecer que nessa vida humana que nós temos a dependência de Deus e é necessário buscar. E nessa busca você vai ouvir. E nesse ouvir você vai ter que praticar. A busca, não é? Você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar na sua busca.
Mas nessa busca, você vai ter que colocar na prática aquilo que Deus vai lhe falar. Não é só ser ouvinte. A gente tem que ouvir e trazer para o conserto da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa vida pessoal. Tudo isso, nós vamos aprendendo a viver essa vida cristã. Irmãos queridos, Salmo 88, verso 5 diz assim: contudo, pouco abaixo de Deus o fizestes, de glória e de honra o coroastes. Então, irmãos, qual a situação atual da nossa sociedade? A crise da sociedade de hoje. Aonde ela se encontra em maior parte? A crise da sociedade de hoje, onde ela se encontra na maior parte de hoje? Na família. Na família. Pare, reflita e veja os casos e situações diárias na sua convivência terrena. Se a crise maior não está no centro da família. Aí o irmão Marcos que lembra, ele vai dizer o Salmo 127, verso 1. E qual é a parte B? São os... Então, mas olhe bem nessa primeira parte. Se o Senhor não estiver presente em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento, em nossos filhos, Deus é tão bom que a promessa cai sobre os filhos que ainda não se converteram. Mas se o Senhor não tiver, vai ser em vão. Eu posso comprar um celular novo, posso dar um carro a um filho na condição, até posso dar uma roupa nova a um filho agora, final de ano, ainda me lembro, ficava torcendo para chegar ao final do ano, para ganhar um sapato novo, uma calça nova, né? Era a torcida na época. Minha mãe, suava, caminhão de filho 12, é brincadeira, para vestir, hein? Chegava o Natal, ia lá para o carrossel de Tobias. Quem daqui andou no carrossel de Tobias? E por que a senhora sorriu quando me mostrou o dedo? Porque é da minha época. Exatamente. Eu também andei no carrossel de Tobias. Era uma cabeça de um homem negra, né, assim no meio do carrossel. A irmã Rita está dizendo que foi também. Ô Jesus, é muitos. Irmã Portilho chega a se escondeu. Era do Pará, é verdade. Não conhecia, a gente ficava na torcida de chegar ao final do ano para ir para o parque, né? Comer algodão doce, cachorro quente, acarajé. Era uma diversão. E andar naqueles negócios, naquelas chamava sombrinha. Chegava, voava. Aquele barquinho que a gente puxava na corda, olha. Hoje é automático, né? Na época vinha 2 cabos, empurrava, e a gente pegava na corda um lado, outro no outro, aí puxava. Aí o Maxwell, você está balançando a cabeça? E vai ter que fazer uma revisão no registro dele também, viu? Eu sei que é esse barquinho, a roda gigante, que é uma das mais conhecidas, e também tinha aquela coisa braba que eu andei uma vez para mais nunca na minha vida. O que era? Montanha-russa. Andei uma vez para mais nunca. Não, mas tinha, era pequena. Mas depois nos circos apareceu umas grandes lá. Mas veja bem, irmãos, então são esses detalhes importantes que nós vamos meditando nessa família que Deus quer que viva em alegria, em harmonia, que viva feliz. Mas nós temos um meio de levar a nossa família a ser feliz. Primeiro, já temos Deus em nossa vida. Agora é hora da gente levar a Deus, edificar a nossa casa com a presença do Senhor. E essa presença do Senhor vai estar onde? Nos ensinos das Escrituras, no procedimento da família, como devemos exercer essa posição na família. Então, meus queridos, nos lares existe o quê? Como disse a nossa irmã Rosilane, que os maiores problemas, não é?
está na família, as crises. Então, nos lares também existe o quê? Muitas tensões, contenda, discussões, iras, gritarias, ofensas, não é? Muita coisa acontece no meio da família, né? Amargura e até uma coisa dolorosa, que hoje se tornou até para muitos comum, as separações, os divórcios. Tudo isso são problemas que o mundo tenta levar para dentro da família. Aí veja uma coisa interessante, eu falei que o mundo tenta, mas nós temos Jesus que quer estar na nossa casa, para justamente destruir o que o mundo tenta trazer. Jesus vai estar ali na porta impedindo, vai estar ali na frente do casamento impedindo, vai estar ali na frente dos filhos impedindo que aquilo que o mundo quer trazer para destruir a família não aconteça. Mas há de nós uma posição. Vamos lembrar de novo de Josué primeiro. Todo aquele conselho que Deus passou para Josué, que ia cuidar daquela multidão de famílias, ele estava substituindo um ofício difícil de Moisés, não é? Substituindo a Moisés, mas ele usou daquilo que Deus orientou, a coragem. Vamos lá para o 24, como recitamos, que ele declara essa coragem. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês querem servir a outros deuses, é com vocês, mas a minha família vai servir. É essa questão que nós vamos vivenciando hoje, que é um pouco complexo para os pais, na questão dos filhos, de relacionamento, de amizade, de escola, de trabalho, tudo isso, não é? São coisas complexas que nós temos que buscar na oração, porque o Espírito vai estar presente com os nossos filhos onde ele estiver, e nós não podemos estar. Então, nós oramos para que o Espírito Santo esteja ali, 24 horas, guardando e livrando eles das situações adversas, não é? E para encerrarmos, irmãos queridos e amados, a família é o alvo dos maiores ataques de Satanás. As famílias são um alvo, a gente sabe disso que é. Não temos como deixar de entender. Então, se nós somos famílias, criação de Deus, se somos a base da sociedade, nós temos que estarmos alicerçados. Veja que Paulo vai ensinar as famílias lá em Efésios 6, a igreja de Efésios, para se revestir com todas as armaduras. Então, é isso que nós devemos revestir nossas famílias, contra Satanás. Paulo vai dizer lá mesmo, nesse capítulo, o nosso combate não é contra a carne e o sangue, não é? Mas contra as potestades, não é? Contra os príncipes das trevas, contra as hostes malignas. Então é isso, nós temos que nos revestir contra Satanás, com todas essas armaduras. Então a família se torna esse maior alvo, porque o diabo odeia a família, o diabo odeia o casamento, o diabo odeia os filhos, porque são criação de Deus. E Deus ama a família. Por isso que ele vem contra. Aí nós temos que estarmos preparados, não é? Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Então, qual é a função do diabo nesse verso que vocês ouviram? Enganar. E será que nós estamos isentos de ser enganados? Não. Nós temos que estar revestidos para não sermos enganados. Tentação não quer dizer que ele vai conseguir. Se estivermos ligados, alicerçados, seguros, revestidos por essas armaduras, ele não vai conseguir. Resumindo de novo, irmã Duda, Josefa dos Santos, você disse naquela situação, quando pegarmos atalho e desobediência, e agora, alicerçado para sermos protegidos, devemos estar como? Obedientes. Se estivermos em obediência, ele pode tentar quantas vezes quiser. É bater e cair, é bater e cair, bater e cair. Lembra lá de 1 João 5,18? Aquele que é de Deus não anda no pecado e não peca, pois o maligno não lhes toca. Está vendo? Não é difícil para a gente, alicerçado nesse poder de Deus e na obediência àquilo que Ele vai nos ensinando, para a gente levar a nossa família a ser feliz, que é o que mais a gente quer. Que os nossos filhos sejam abençoados. Não é assim?
Então, meus queridos, a raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra, como uma verdade absoluta. Então, a raça humana precisa estar ligada a Deus, não é? A gente está vendo hoje situações difíceis, temos que estar preparados, não é? Nessa política brasileira, o que os homens estão fazendo, não é? Difamando a Deus, distorcendo a verdade, e eles não estão lembrando de situações. Eu vi uma mulher essa semana, uma jovem linda, bonita, toda empolgada, da socialite, que blasfemava contra Deus e um dia ainda fez uma gracinha. Começou a ler o Salmo 91 e pegou um isqueiro e começou a tocar fogo. Olha aí para vocês que dizem que são evangélicos, não sei o que, tocou fogo. Não foi muito tempo, vi isso hoje ou foi ontem de noite. Sabe o que aconteceu? Apareceu sintomas na cabeça dela, quando ela foi fazer exame, deu um câncer brabo na cabeça. Ela chorava feito uma criança. Não se brinca com Deus. Outros, eu vi vários, que sobre aquele que imitava muita gente, Joelma, um japonesinho que tinha cara de japonês baixinho, Shaolin, também aquele acidente grave dele, ele ficou um bocado de tempo de coma, ele também zombava de Deus, mostrou ele falando. Quer dizer, muitas coisas que a gente tem que estar atento, vendo esses homens hoje blasfemando, se levantando contra a igreja, contra o povo de Deus. A recompensa deles não vai ser boa, porque Deus é fiel à sua palavra. Mas nós pedimos a Deus que eles se redimam, se arrependam enquanto é tempo. Porque hoje estamos debaixo da graça, Deus está dando tempo às pessoas parar para refletir. Então, meus amados, sabe qual a mentira mais persistente de Satanás? É aquela que ele insinua o pecado proposital e faz a pessoa se rebelar contra Deus. Quer dizer, se nós não raciocinarmos, ele ataca aqui, ó, no ouvido. O que é que diz Tiago 4, verso 7? Quando ele tentar ou trouxer alguma ideia nos ouvidos, se sujeita a Deus, busca a Deus, ora e repreende. Porque ele tenta e vai tentar enquanto aqui estivermos, que é a função dele. Mas tentar não quer dizer que ele pode. Então nós ficamos tranquilos sobre isso. Então, meus queridos, somos famílias, a criação de Deus, somos a base da sociedade. Primeiro, o homem e a mulher é uma criação especial de Deus. Segundo, Adão e Eva possuíam a semelhança natural com Deus, não é? Quando criados, não pecou. A família é o alvo dos maiores ataques de Satanás. Não é? Então, como Adão e Eva, em princípio, não tinham pecado, depois é que ele veio a pecar, e a família se tornou esse alvo maior do nosso adversário. Mas se nós estivermos conscientes do que é família, do que somos família de Deus, a nossa vitória jamais será tirada da gente. Amém? Então vamos orar, vamos ficar de pé, agradecido ao nosso Deus eterno, não é? Chegar lá em casa, eu pedir aumento para tirar esses papelzinhos tudo do meu bolso. O nosso irmão Maxwell vai fazer essa oração final em nome de Jesus Cristo. Vamos orar com ele? Obrigado, sim, meu Deus, por este momento tremendo. Amém.
Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo aqui com a gente, nos ensinando, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre essa igreja gloriosa e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados.